Minha esposa rica sorriu com desdém e disse: Vá em frente, vá embora. Dou uma semana para você. Coloquei as chaves sobre a bancada e saí sem dizer uma palavra. Pela manhã, o pai dela já estava berrando ao telefone. O banco tinha acabado de ligar. O que você fez? Ela achava que eu não era nada sem o sobrenome da família dela. Meu nome é Leonardo Carvalho. Tenho 44 anos, e esta é a história de como aprendi que a mulher com quem me casei nunca soube quem eu realmente era. Conheci Adriana Cavalcante há 15 anos em um leilão beneficente nos Jardins, em São Paulo. Ela tinha 25 anos, era deslumbrante e estava parada ao lado de um quadro de Di Cavalcanti como se entendesse profundamente a obra. Eu tinha 29 anos, gerenciava uma pequena carteira de investimentos e era tolo o suficiente para achar que confiança era sinônimo de competência. O pai dela, Teodoro Cavalcanti, era dono de uma das maiores firmas de investimento da Faria Lima. Quando ficamos noivos, ele me disse algo que nunca esquecerei. Filho, preciso de alguém que entenda de números. Adriana tem bom gosto, mas bom gosto não constrói impérios. Então, eu o construí. Durante 14 anos, reestruturei toda a operação de Teodoro. Criei fundos exclusivos, estabeleci mecanismos de proteção patrimonial e transformei uma firma regional em uma potência nacional. Fiz tudo silenciosamente, do jeito que se faz quando se casa com o quatrocentismo paulista e o dinheiro antigo. Deixei que Adriana liderasse coleções de arte, participasse de conselhos de galerias na Vila Madalena e levasse o crédito por trabalhos filantrópicos que eu financiava e estruturava. Dizia a mim mesmo que não importava quem recebia os aplausos, mas sempre importa. Naquela noite, estávamos na nossa cobertura com vista para o Parque Ibirapuera. Adriana tinha voltado de alguma festa de gala, descalça sobre o mármore, com uma taça de vinho na mão como se fosse um acessório. Eu revisava documentos de um fundo de pensão na Ilha da Cozinha. Ainda brincando com planilhas, ela disse, entediada: Essas planilhas pagam por esse vinho, respondi. Ela riu. Não comigo, mas de mim. Leonardo, querido, tudo aqui é meu. O vinho, a vista, o ar que você respira. Meu pai construiu tudo isso. Algo frio se instalou no meu peito. Seu pai construiu o nome, eu disse cuidadosamente. Eu construí a estrutura que o mantém de pé. Vá em frente, então, disse ela, sorrindo com superioridade. Vá embora. Dou uma semana sem mim. Você vai voltar rastejando quando perceber que não é ninguém sem esta família. Eu olhei para ela. Ela realmente acreditava naquilo. Acreditava que eu era decorativo, útil, mas substituível. Enfiei a mão no bolso e tirei minhas chaves. Da cobertura, do Porsche, do elevador privativo. Coloquei-as no balcão de mármore, uma por uma. O que você está fazendo? Adriana perguntou. Você disse para eu ir embora, eu disse calmamente. Então, estou indo. Peguei meu paletó e caminhei até a porta. Ótimo, vá, ela gritou atrás de mim. O Jefferson vai trocar as fechaduras amanhã de qualquer jeito. Não respondi. A porta fechou com um clique suave. Desci os 42 andares pelo elevador de serviço. Ao chegar ao saguão, peguei meu celular. Enviei 3 mensagens para 3 advogados. Uma única palavra: executar. Entrei em um carro que havia comprado meses atrás em nome de uma holding que ela nem sabia que existia. Não fui para um hotel. Fui para o meu escritório particular, onde passei 2 anos me preparando para este momento. Sentei-me à mesa e observei os sistemas automatizados começarem a redirecionar os acessos em 17 contas. Nada ilegal, apenas o desmantelamento cuidadoso de uma estrutura que eu havia construído. Às 3 horas da manhã, a linha de crédito de emergência do Teodoro congelou. Às 4 horas, o fundo da galeria de Adriana foi sinalizado para revisão. Às 5 horas, o contrato de aluguel e as taxas da cobertura foram transferidos de volta para o meu controle direto. Encostei-me na cadeira e fechei os olhos.
Em algum lugar da cidade, Adriana dormia, achando que tinha vencido. Pela manhã, todos saberiam a verdade. O sol ainda não tinha nascido totalmente quando o telefone de Teodoro Cavalcante começou a tocar. Eu sabia disso porque programei os alertas para caírem em uma ordem específica. Era hora de maximizar a confusão. Primeiro a linha de crédito, depois as contas operacionais, depois os protocolos dos fundos. Cada um projetado para enviar notificações automáticas para diferentes departamentos, diferentes pessoas, diferentes pontos de pânico. Eu estava sentado em meu escritório com um café preto, observando São Paulo acordar, quando meu próprio telefone vibrou. Teodoro. Deixei cair na caixa postal. Ele ligou de novo, e de novo. Na quarta ligação, atendi. Leonardo, que diabos está acontecendo? A voz de Teodoro estava tensa, controlada, mas eu podia ouvir o desespero por baixo. Bom dia, Teodoro, eu disse calmamente. Não me venha com bom dia. Acabei de receber uma ligação do banco dizendo que a linha de crédito reserva está bloqueada. Estão dizendo que há um problema de autorização custodial. Isso está correto, respondi. Houve silêncio, então. Explique-se. Retirei minhas garantias pessoais ontem à noite. A linha de crédito foi estruturada sob minha autorização como gestor principal. Sem essa autorização, a instituição não pode processar novos saques. Leonardo, isso não tem graça. Temos a folha de pagamento para liberar amanhã. A folha vai cair, eu disse. As contas operacionais são separadas, mas o acesso ao crédito discricionário foi suspenso para reestruturação. Ouvi a respiração dele, tentando processar. Por que você faria isso? Sua filha me mandou embora. Então, eu fui. E quando saí, levei minhas autorizações comigo. Você não pode simplesmente. Ele começou e parou, porque sabia. Sabia exatamente que eu podia, porque ele mesmo assinou os documentos me dando essa autoridade anos atrás, quando precisava de alguém em quem pudesse confiar para segurar as chaves do reino. Antes que ele pudesse responder, ouvi outra voz ao fundo. Adriana. Estridente, confusa. Como assim? O banco ligou. São 7 da manhã, ela dizia. A voz de Teodoro ficou abafada enquanto ele cobria o telefone, mas eu ainda conseguia ouvir. O banco acabou de ligar. Seu marido retirou as garantias. O que isso significa? Adriana exigiu. Teodoro voltou à linha. Leonardo, onde você está? Isso importa? Precisamos conversar pessoalmente hoje. Acho que não, eu disse. Dei a Adriana o que ela queria. Espaço. Uma semana, creio que ela disse. Vamos ver como essa semana corre. Leonardo, escute. Desliguei. 30 segundos depois, meu telefone tocou novamente. Desta vez era Adriana. Eu quase não atendi, mas a curiosidade foi maior. O que você fez? Ela sibilou imediatamente. Bom dia, Adriana, eu disse educadamente. Não brinque comigo. Meu pai disse que você congelou as contas. Que contas? Do que você está falando? Eu não congelei nada, corrigi. Apenas removi minhas autorizações dos sistemas que eu construí. Parece que quando você manda o arquiteto ir embora, o prédio fica um pouco instável. Você está louco, ela cuspiu. Não, sou preciso. Há uma diferença. Leonardo, eu juro, se você acha que isso vai me fazer implorar para você voltar. Eu não quero que você implore, interrompi. Quero que você entenda algo que nunca se deu ao trabalho de aprender. Tudo que você pensava que era seu. Eu construí. As estruturas dos fundos, as facilidades de crédito, os protocolos de investimento, tudo funciona em sistemas que eu desenhei com meu nome como a trava de segurança. E ontem à noite, eu puxei essa trava. Você não pode fazer isso. A voz dela estava subindo de tom, o pânico vazando através da raiva. Eu já fiz.
Aproveite sua semana, Adriana. Desliguei e apaguei o telefone. Pela minha janela, São Paulo estava ganhando vida. Pessoas indo trabalhar, vivendo suas vidas normais. Em algum lugar da cidade, em uma cobertura que não reconhecia mais seus códigos de acesso, minha esposa começava a perceber que tinha cometido um erro terrível de cálculo, e o pai dela estava correndo para descobrir o tamanho real do estrago. Ao meio-dia, o mundo de Adriana havia se reduzido a uma série de transações negadas e chamadas não atendidas. Ela estava sentada na sala da cobertura, com o notebook aberto, encarando mensagens de erro que não compreendia. Sua assistente pessoal parou de responder, o personal stylist cancelou o horário e até o serviço de motorista particular informou que o cadastro precisava de atualização. Foi quando sua melhor amiga, Mônica, apareceu sem avisar. Mônica e Adriana foram colegas de quarto na FGV, e ela foi sua madrinha de casamento. Eram as pessoas que compartilhavam tudo há 20 anos. Ou era o que Adriana pensava. Fiquei sabendo, disse Mônica, instalando-se no sofá de couro branco sem esperar convite. Sabendo de que, Adriana retrucou, sem tirar os olhos da tela. Que o Leonardo foi embora. Que as coisas estão desmoronando. Adriana levantou a cabeça bruscamente. Como você sabe disso? Ele me contou, disse Mônica com simplicidade. O ambiente gelou. Como assim, ele te contou? A voz de Adriana era perigosamente baixa. Mônica pegou o celular e mostrou a tela. Dezenas de mensagens entre ela e eu, datando de meses atrás. Antes que você perca a cabeça, disse Mônica calmamente, não é o que você está pensando. Não tivemos um caso. O Leonardo me procurou há 6 meses porque estava preocupado com você, com o que você tinha se tornado. Adriana encarava o nome da melhor amiga no topo de uma conversa que ela nunca soube que existia. Você andou falando com meu marido pelas minhas costas? Eu vi você destruí-lo por anos, corrigiu Mônica. Em cada jantar onde você zombava do trabalho dele, em cada evento beneficente onde o apresentava como o cara das finanças, como se ele fosse apenas seu contador particular. Cada vez que você revirava os olhos quando ele tentava explicar o que realmente fazia. Isso não é. Adriana começou. É sim, interrompeu Mônica. E há 3 meses, quando você me disse que estava pensando em se divorciar e tirar tudo dele, eu avisei o Leonardo. Contei que você planejava pegá-lo de surpresa com advogados que seu pai estava contratando. Adriana sentiu como se o chão tivesse desaparecido. Por que você faria isso? Sussurrou. Porque te conheço desde os 19 anos, Adriana, e vi você se tornar alguém que eu não reconheço. Alguém cruel. O Leonardo não merecia o que você planejava fazer. Mônica se levantou, ajeitando a saia. Ele me ligou ontem à noite depois que saiu. Pediu para eu vir ver como você estava, garantir que você estivesse segura. Mesmo depois de tudo, ele se preocupou. Esse é o tipo de homem que ele é. Saia daqui, disse Adriana, com a voz trêmula. Eu vou. Mas saiba de uma coisa. Quando você for buscar apoio nos amigos que acha que tem, vai descobrir quantos deles respeitavam o Leonardo muito mais do que jamais gostaram de você. Mônica caminhou até a porta e parou. Ele construiu tudo, Adriana. E todos nós sabíamos disso. Você foi a única que se recusou a enxergar. A porta se fechou silenciosamente. Adriana ficou sozinha na cobertura, cercada por arte que ela curou e móveis que selecionou em uma vista que sempre julgou ser sua. Pela primeira vez, ela se perguntou quantas outras pessoas assistiam ao seu casamento de fora, vendo coisas que sua arrogância a impediu de notar. Seu celular vibrou. Uma mensagem do pai. Escritório. Agora. Precisamos falar sobre controle de danos. Ao chegar ao escritório de Teodoro na Faria Lima, ela encontrou o pai atrás da mesa com 2 homens que não reconheceu. Um era idoso e de olhar afiado, o outro, mais jovem, segurava uma pasta de couro. Adriana, este é o doutor Geraldo, nosso advogado, e Marcos, da auditoria forense, disse Teodoro sem preâmbulos. Auditoria forense?
Por que precisamos disso? Adriana repetiu. Sente-se, interrompeu Teodoro. O doutor Geraldo abriu uma pasta. Senhora Carvalho, revisamos suas contas pessoais e descobrimos discrepâncias preocupantes. Marcos inclinou-se para a frente. Nos últimos 3 anos, a senhora acumulou aproximadamente 10 milhões de reais em dívidas pessoais em 17 cartões de crédito e 3 empréstimos. O estômago de Adriana revirou. Isso é impossível. Está documentado, Marcos respondeu, deslizando papéis sobre a mesa. Compras de luxo, fretamento de jatinhos, associações exclusivas. Tudo cobrado em contas que inicialmente pensamos ser despesas da empresa da família. Não são. São cartões pessoais abertos em seu nome, usando o histórico de crédito da família como garantia. A voz de Teodoro era puro gelo. Você planejava me contar que estava financiando seu estilo de vida no crédito? Eu pensei, Adriana começou e parou. Ela pensou que o dinheiro sempre estaria lá, que Leonardo estava cuidando de tudo. Seu marido não estava pagando esses cartões, disse o doutor Geraldo secamente. Ele separou as finanças dele das suas há 2 anos. Ele cobria as despesas próprias e contribuía para os custos fixos da casa, mas seus gastos pessoais eram apenas seus. 10 milhões de reais, Adriana, disse Teodoro. E agora que o Leonardo retirou as garantias dele, cada credor está exigindo pagamento imediato porque as dívidas estavam alavancadas contra ativos que ele controlava. A sala girou levemente. Como eu não soube disso, ela sussurrou. Por que você nunca olhou? Disse Marcos. As faturas iam para um e-mail que você nunca acessava. Os juros eram pagos automaticamente de um fundo que o Leonardo criou para você anos atrás. Esse fundo agora está vazio. Geraldo puxou outro documento. Também precisamos discutir o fundo da Galeria de Artes. Está tecnicamente insolvente há 18 meses. O que? Adriana perguntou, temendo a resposta. O Leonardo estava cobrindo os rombos com injeções de capital pessoal para proteger sua reputação. Essas injeções pararam ontem à noite. Teodoro levantou-se e foi até a janela. O conselho de diretores da galeria se reuniu hoje cedo. Votaram para destituí-la do cargo de diretora. A notícia será pública amanhã. Adriana sentiu as lágrimas vindo, mas se recusou a deixá-las cair. Isso não pode estar acontecendo. Já aconteceu, disse Teodoro, virando-se para ela. Temos 48 horas para conter os danos antes que a imprensa pegue a história. A filha de Teodoro Cavalcante demitida por má gestão financeira. Você entende o que isso faz com a nossa reputação? Eu não geri mal nada, Adriana protestou. Você gastou o que não tinha, a voz de Teodoro finalmente subiu. Você presumiu que outra pessoa limparia sua bagunça. Você zombou do único homem que mantinha tudo de pé enquanto você brincava de ser curadora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Finalmente, o doutor Geraldo falou. Precisamos localizar o Leonardo e negociar. Se ele aceitar restaurar certas autorizações, talvez possamos conter isso antes que se torne catastrófico. Ele não vai, disse Adriana com a voz rouca. Eu o conheço. Uma vez que ele toma uma decisão, não volta atrás. Teodoro olhou para a filha com algo que parecia decepção. Então é melhor descobrirmos como sobreviver sem ele, disse ele. Porque, neste momento, estamos afogando. Eu não vi a minha filha, Sofia, há 2 dias. Adriana a mantinha por perto, alimentando-a com uma versão dos fatos onde eu era o vilão que abandonou a família. Mas adolescentes não são bobos, e Sofia sempre foi mais esperta que a maioria. Quando ela finalmente me ligou na tarde de quinta-feira, sua voz estava tensa. Pai, podemos nos encontrar? Só nós 2? Sugeri uma livraria na Vila Madalena, um lugar onde costumávamos ir quando ela era menor. Sentei-me à mesa e a vi no fundo, exausta, com olheiras profundas e ainda usando o uniforme do colégio. Pai, a mamãe diz que você está tentando nos destruir. Ela foi direta ao ponto.
Diz que você congelou as contas e que vamos perder tudo. Ela está chorando há 2 dias. Respirei fundo e expliquei a verdade. Sofia, eu não congelei nada. Apenas retirei minhas autorizações de sistemas que eu mesmo criei. Sua mãe está percebendo que muito do que ela achava que era dela estava, na verdade, sob meu nome por questões fiscais e jurídicas. Então você fez de propósito, ela acusou. Sim, respondi. Sua mãe me mandou embora. Disse que eu voltaria rastejando em uma semana porque não era nada sem o sobrenome Cavalcante. Então eu saí e levei o que era meu. A infraestrutura e os sistemas que mantinham tudo rodando. Sofia me encarou. Isso é frio, pai. É honesto, corrigi. Contei a ela sobre o plano de divórcio que Adriana vinha arquitetando há 6 meses com advogados para me deixar sem nada, alegando que eu não contribuíra para a riqueza da família. Contei que Mônica, a melhor amiga dela, foi quem me alertou porque achava aquilo errado. Por que não me contou antes? Por que você tem 17 anos e não deveria ter que escolher lados no casamento dos seus pais? Mas agora que sua mãe está me pintando como vilão, você merece saber a verdade. Sofia ficou em silêncio por um longo tempo. Então, perguntou o que eu mais temia. E o Caleb? Caleb é meu filho de 23 anos, fruto de um relacionamento anterior a Adriana. Eu sempre fui honesto sobre ele, mas Adriana nunca o aceitou, nunca permitiu que ele entrasse em nossa casa ou fosse reconhecido como parte da família. A mamãe disse que você provavelmente está com ele agora. Que escolheu sua outra família em vez de nós. É verdade. Senti a raiva subir, mas mantive a voz calma. Caleb é seu meio-irmão, Sofia. Eu sempre quis que você estivesse em um relacionamento, mas sua mãe deixou claro que, se eu quisesse fazer parte da sua vida, Caleb não poderia fazer parte da minha. Então, eu o via separadamente, em silêncio, porque me recusei a abandonar qualquer um dos meus filhos. Lágrimas correram pelo rosto dela. Eu tenho um irmão e você nunca me contou. Eu tentei, mas sua mãe cortava o assunto e eu não queria colocar você no meio de uma briga. Eu errei. Deveria ter lutado mais para vocês se conhecerem. Eu quero conhecê-lo, Sofia disse de repente. Se ele é meu irmão, eu devo conhecê-lo. E se a mamãe escondeu isso de mim, talvez tenha escondido outras coisas também. Mandei uma mensagem para Caleb. Ele respondeu imediatamente, emocionado. Combinamos um jantar em uma cantina italiana no Bixiga. Contei a ela que Caleb estuda arquitetura, toca violão e tem o mesmo senso de humor que ela. Então veio a pergunta final. Você e a mamãe vão se divorciar? Sim, eu disse. Isso não é algo que possamos consertar por causa de dinheiro. É porque sua mãe nunca me viu como um parceiro. Ela me viu como uma ferramenta, alguém útil, mas que não merecia respeito. E eu não posso mais viver assim. Sofia segurou minha mão. Eu não acho que você seja um vilão, pai. Acho que você cansou de ser invisível. Apertei a mão dela, com a garganta apertada. Prometi que, não importa o que acontecesse entre eu e a mãe dela, eu nunca desapareceria da vida dela. Tudo bem, então, ela disse, visivelmente aliviada. Vamos conhecer meu irmão. Na manhã de segunda-feira, Teodoro convocou uma reunião de emergência do conselho. Eu não fui convidado, mas ainda tinha acesso aos sistemas da empresa porque eu mesmo construí a infraestrutura de segurança e deixei uma porta dos fundos anos atrás como precaução. Às 9 horas, recebi um link com áudio ao vivo da sala de reuniões enviado por alguém lá dentro. Coloquei os fones e ouvi. Senhores, temos uma situação que exige ação imediata, começou Teodoro, com a voz tensa. Sabemos da situação, rebateu James Petton, conselheiro sênior e antigo parceiro de Teodoro. Seu genro desmontou nossa infraestrutura operacional como se estivesse desarmando uma bomba. A questão é: o que vamos fazer a respeito? Estamos negociando, respondeu Teodoro. Negociando o que? Outra voz exigiu. Ele tem todas as cartas.
cada fundo, cada estrutura de conta, cada proteção fiscal. Ele construiu e ele controla. Nós demos esse poder a ele. Eu dei esse poder porque confiava nele, defendeu-se Teodoro. Você confiou nele porque ele era competente, disparou James. Mais competente do que qualquer outro nesta sala, inclusive você. E agora estamos pagando o preço por tratá-lo como um empregado de luxo em vez do parceiro que ele realmente era. Patricia Simons, a auditora financeira, interveio. Revisei a estrutura. É brilhante. Juridicamente impecável. Cada autorização exige a aprovação pessoal de Leonardo Carvalho. Não há como ignorar isso. Ele desenhou assim especificamente para evitar o que Adriana está tentando fazer. Tirar o controle de quem construiu tudo. Então o que você está dizendo, concluiu Teodoro lentamente, é que não temos nenhuma vantagem. Não exatamente, disse Patrícia. Temos a reputação dele. Se o abordarmos profissionalmente e oferecermos termos justos, ele pode aceitar uma transição. Caso contrário, a Cavalcante Capital Management entra em colapso em 90 dias. A sala explodiu em vozes de pânico. Então Teodoro cortou a todos. Há outra opção. Removemos Adriana de todas as funções operacionais. Deixamos claro para o Leonardo que ela não tem mais autoridade sobre as decisões da empresa da família. Oferecemos a ele o controle operacional total, independente do casamento. Você cortaria sua própria filha? James perguntou, chocado. Minha filha acabou de nos custar R$ 1 bilhão em ativos congelados e ameaça destruir a firma que meu avô fundou, disse Teodoro com a voz dura. Sim, eu a corto fora se isso significar a nossa sobrevivência. Senti uma tristeza inesperada. Teodoro finalmente via o que eu via há anos. Sua filha era um risco. O conselho votou. Foi unânime. Oferecer a Leonardo Carvalho o controle operacional total como contratado independente, separado da autoridade familiar. James Petton se ofereceu para me ligar. Meu telefone tocou minutos depois. Olá, James, atendi. Leonardo, presumo que você estivesse ouvindo. Sim. Ótimo. Então você sabe o que estamos oferecendo. Controle total, assento no conselho, participação acionária e um pacote de remuneração que reflete seu valor real. Seu casamento com Adriana torna-se irrelevante para seu cargo na empresa. E a Adriana? Removida de todas as decisões. Ela mantém o fundo dela e as ações, mas sem autoridade operacional. O próprio pai dela propôs isso, Leonardo. Ele sabe que errou ao escolher a lealdade pelo sangue em vez da lealdade pela competência. Vou pensar, respondi. Não pense muito. Temos 72 horas antes que as agências de risco comecem a nos rebaixar. Na quinta-feira, o prazo de 72 horas estava se esgotando. Eu estava no meu novo escritório temporário na Vila Olímpia, um espaço moderno e funcional, longe da opulência barroca da família Cavalcante. Adriana apareceu sem avisar. Ela não parecia a mesma mulher de uma semana atrás. O cabelo, sempre impecável, estava preso de qualquer jeito, e ela usava óculos escuros para esconder os olhos inchados. Ela entrou na minha sala e jogou uma pasta sobre a mesa. O meu pai me tirou do conselho, Leonardo. Você sabia disso? Ela perguntou, a voz falhando. Eu ouvi a reunião, Adriana. Foi uma decisão comercial, respondi sem me levantar. Uma decisão comercial? Ele é meu pai. E você? Você é meu marido. Eu era seu marido. No momento em que você me disse que eu não era nada sem o seu sobrenome, você encerrou essa parte da nossa vida. Ela tirou os óculos. Eles estão dizendo que eu devo 10 milhões. Estão dizendo que a minha galeria está falida. Como você deixou isso acontecer? Eu não deixei acontecer, Adriana. Eu parei de impedir que acontecesse. Há uma grande diferença. Eu passei anos sendo seu amortecedor financeiro, pagando suas dívidas com o meu bônus e protegendo sua imagem. Você queria saber como era a vida sem mim?
Aí está. Ela começou a andar de um lado para o outro. Eu não posso perder a cobertura. Não posso perder meu lugar no Conselho das Artes. O que as pessoas vão dizer no Jockey Club? No Fazano? O que elas sempre disseram pelas suas costas, eu disse. Que você é uma herdeira mimada que não sabe distinguir um ativo de um passivo. Mas agora, elas estão certas. O que você quer? Ela perguntou, parando de repente. Dinheiro? Mais ações? Eu assino o que você quiser, só faz isso parar. Faz o banco parar de ligar. Faz meu pai falar comigo de novo. Eu não quero nada de você, Adriana. Já aceitei a proposta do seu pai como consultor independente. Vou estabilizar a empresa porque tenho responsabilidade com os investidores e com os funcionários. Mas a sua vida financeira pessoal. Essa é um problema seu. Você está me abandonando, ela sussurrou. Estou deixando você seguir o seu próprio conselho. Você disse que eu voltaria rastejando em uma semana. Bem, a semana passou. E eu nunca estive tão de pé. Ela saiu da sala batendo a porta. Foi a última vez que a vi naquele mês. 6 meses depois. O divórcio foi finalizado rapidamente. Como eu tinha provas de que ela planejava me dar um golpe, e como as dívidas dela superavam em muito qualquer patrimônio que ela pudesse reivindicar de mim, o acordo foi favorável. Ela ficou com a cobertura, mas teve que vendê-la em 2 meses para quitar os empréstimos. Ouvi dizer que ela se mudou para um apartamento bem menor em Higienópolis e está tentando trabalhar como consultora de arte independente, mas sem o sobrenome Cavalcante abrindo as portas, o caminho é árduo. Eu agora sou o diretor de operações da Cavalcante A7, mas com um contrato que me dá autonomia total. Teodoro e eu mantemos uma relação profissional polida, mas ele sabe que a dinâmica mudou. Ele não é mais o mestre e eu sou o motor. Naquela noite, jantei no meu novo apartamento nos Jardins. Nada de mármore excessivo ou ostentação, apenas um lugar que parecia meu. Sofia e Caleb estavam lá. Pai, o Caleb foi aceito no programa de arquitetura da USP, Sofia anunciou com orgulho. Isso é incrível, Caleb, eu disse, genuinamente feliz. Parabéns. Obrigado, pai, disse Caleb. E eu queria te dizer. Estou fazendo questão de usar o carvalho. Não vou mais esconder. Minha garganta apertou. Você nunca precisou esconder. Eu sei, mas eu quis. Agora eu quero que as pessoas saibam de quem eu sou filho. Sofia levantou sua taça de suco. A família. A de verdade. Nós brindamos. Mais tarde, depois que eles foram embora, fiquei na varanda olhando as luzes de São Paulo. Pensei em tudo que levou a este momento. A zombaria, o desprezo, o momento em que coloquei aquelas chaves no balcão e saí de tudo que eu achava que era permanente. Acabou que nada era permanente, exceto as coisas que você constrói por si mesmo. A fundação aguentou e, sobre ela, eu estava construindo algo novo. Algo real. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe seu like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se, muitas outras histórias importantes ainda estão por vir. E para garantir que continuaremos sempre juntos, não deixe de clicar no link no comentário fixado e entrar na nossa comunidade no WhatsApp. Sua presença lá é muito importante para nós. Desejo a você um excelente dia e até a próxima história.